Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos análises de fundos imobiliários, ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos trazer o VGIR11, um fundo imobiliário de papéis indexado ao CDI. E um momento em que estamos em redução de taxa de juros, né? Fica sempre aquela pergunta se vale a pena investir em um fundo indexado ao CDI ou buscar um outro indexado ao IPCA. Nesse vídeo vamos mostrar ali, pegar um histórico longo dos dois indicadores e fazer uma avaliação em momentos aí que um fundo como o VGIR11 pode se sobressair em relação a fundos indexados ao IPCA. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Vamos começar então com uma visão breve do portfólio do fundo. É uma lista de diversos CRIs. Primeiro ponto que chama a atenção, né? A gente tem uma concentração relativamente importante ali nos principais instrumentos que fazem parte do portfólio do fundo. A maior posição representa 8,3% do patrimônio líquido. É o CRI Pátio Mobiliar, né? É uma operação da Helbor, né? Então, focada aí para o mercado residencial. A gente tem outro da Helbor também, né, com o 7E1S, né, também. Então, são operações voltadas aí para público residencial. O 22E também da Helbor. Agora temos um da Tecnisa, a incorporadora importante também na cidade de São Paulo, com foco residencial também, e a MF Saúde 2, que é a operação com a IU Inc., né, incorporadora da cidade de São Paulo também. Esses são os principais, os 5 maiores, né? Uma visão rápida, já fica uma observação que todos eles praticamente têm indexador ao CDI, então é um fundo altamente vinculado à variação da taxa de juros. E essa forte indexação na taxa de juros a gente pode perceber em relação ao resultado do fundo. Então temos aqui o dividend yield do fundo oscilando, né, ao longo aí dos meses no último ano, e uma média aí podemos considerar aí perto de CDI mais 3%. Essa tem sido a taxa média de pagamento dos proventos que o fundo apresenta. Vamos agora trazer algumas informações resumidas do portfólio. Ele possui quase 99% dos instrumentos indexados ao CDI e 1% ao IPCA. Em termos de segmento, quase 91% dos instrumentos estão voltados para a área residencial, a 7,98% praticamente na área de escritórios. A gente tem aí um LTV, né, que é o Loan to Value, um pouco mais alto, né, na casa de 75% a 80%, representa aí 32% da carteira. Temos também, né, um resumo, né, então a taxa média do CDI está em CDI mais 4,6% da carteira do fundo, e na pequena parcela referente ao IPCA, IPCA mais 6,5%. E agora o ponto mais importante do vídeo, né, em que a gente vai comparar esses dois instrumentos, né, se vale a pena, né, você receber um instrumento a IPCA mais 6,5% ou CDI mais 4,6%. Nesse gráfico temos aqui a evolução em azul escuro o IPCA, em laranja o CDI ao longo do tempo. São valores aí de fechamento anuais, mas dá para ter uma boa ideia. Pegamos aí um horizonte bem longo aí de mais de 10 anos. E a gente colocou o IPCA mais 6,5% na linha tracejada azul e o CDI mais 4,5% na tracejada laranja. A gente observa ali que, especialmente quando a gente busca ali o período de 2015 até 2017, 2018, o instrumento vinculado ao CDI, ele apresentou uma renda maior do que ao vinculado ao IPCA. Depois, em 2019, 2020, a gente teve a inversão, né? Aquele momento ali de começamos a ter queda das taxas de juros, né? E aí o instrumento vinculado ao IPCA
apresentou melhor rendimento. E depois aqui, né, final de 21 para 22, a gente teve a inversão, né? Então a gente teve aquele movimento de aumento das taxas de juros e depois o IPCA foi reagindo e apresentando queda. Então há de se imaginar que pelo menos nos próximos 2 ou 3 anos a gente siga nessa tendência em que as taxas de juros vão estar correndo atrás aqui da inflação. Portanto, para um período curto assim, um instrumento indexado ao CDI ele pode aproveitar esse momento de taxas de juros mais altas, a gente está próximo às máximas, né? E se sobressair em relação a um instrumento indexado à inflação. E outra dúvida, né, que se tem hoje em dia é referente também ao nível em que essa queda de taxas de juros vai parar. Pode ser que de repente a queda que estamos enxergando hoje não aconteça em sua totalidade e fique aí numa taxa de juros de equilíbrio um pouco mais alta para daqui a uns anos. Então, é uma informação aí que o investidor, por exemplo, de fundos como VGIR11, indexados ao CDI, precisa estar acompanhando ali para ver até que ponto compensa manter um fundo desse tipo ali, com esse tipo de rendimento, indexação dentro da sua carteira. Então, é uma visão curiosa, né? Então, a gente espera aí ter um período aí que o VGIR performe de maneira bastante interessante. Avaliando então a distribuição de resultados, a gente observa que principalmente na parte de juros, né, dos instrumentos, ele tem mantido aí um patamar de quase mais de 12 milhões de recebimento a cada mês, e isso tem puxado o seu resultado, né, e levado a uma distribuição maior. Então temos aí um resultado bastante interessante para o VGIR11. Graficamente a gente tem essa visão também, né, o lucro e a distribuição que foi feita e uma comparação ali com 100% do CDI. Todos os meses ali o fundo registrando um valor mais alto do que o CDI. Temos aqui uma visão de todas as emissões, então foram 6 emissões que o fundo fez. Praticamente aí, em grande parte delas, né, quase na totalidade, só a última emissão que não, quem entrou conseguiu um rendimento aí bastante interessante, aí, bem acima do CDI no período. Temos agora uma visão do volume, né? Então o fundo registrou aí 76 milhões em negociações, né? Mais de 3 milhões de negociações diárias. Então é um valor bastante expressivo ali, então liquidez não é um problema para esse fundo. Comparando agora o VGIR11 com outros fundos de porte similar na bolsa, né? A gente tem ali seu dividend yield de 15,1%, só perde para o RAZK11, né? Com 17%, já é um rendimento bastante interessante, bastante elevado, 15,1%. Sua relação preço-valor patrimonial é a mais alta do grupo, né? Fruto também da gente estar em um momento de taxa de juros mais alta, isso daí puxa o resultado. É o fundo que apresentou maior crescimento de dividend yield em 3 anos, 27%, puxado justamente pelo aumento. A liquidez a gente já falou recentemente, agora há pouco. Cotistas, são 230 mil cotistas, então é um fundo que tem um nível de interesse pelo investidor também alto, um patrimônio de 1 bilhão e a sua taxa de administração ela é baixa, perto de outros fundos aí. Analisando o histórico de investimento, quem investiu há 1 a 2 anos teve uma pequena variação negativa na cota, mas recebeu aí proventos significativos que resultaram aí em um ganho real na casa de 12%, né, e 30% quem investiu há 2 anos. Então, é um fundo que tem performado bastante bem nos últimos 2 anos. Então, neste gráfico temos a evolução do valor da cota do fundo, né? Apesar de 2019 para 20 termos tido muitas oscilações, depois o fundo ele tem ficado aí dentro de uma faixa de negociação, né? O rendimento médio nos últimos 24 meses foi de 12 centavos por cota, lembrando que é um fundo aí que é negociado próximo ao valor de R$ 10. Então isso torna também um fundo com um nível de liquidez bastante interessante.
E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento no VGIR11. Do lado positivo, a gente tem 99% do fundo indexado ao CDI, aproveitando esse momento de juros mais alto, né? A distribuição dele, né, depois de pagamento das despesas e tudo, né, tem sido na casa de CDI mais 2,6%. Ele é um fundo com volume diário bastante elevado, e a taxa de administração em patamar mais baixo do que outros fundos semelhantes. Do lado negativo, a gente tem um certo nível de concentração no seu portfólio, então 34% do patrimônio líquido em 5 CRIs e 91% do total voltados para a área residencial. É o fundo mais valorizado no momento, comparando com outros fundos de porte similar, né? Na relação preço por valor patrimonial, lembrando que esse é um indicador forte, principalmente para fundos de papel, né, e fundos de fundo, e o patamar final da taxa de juros, né, o investidor deve ficar atento a hora que a gente estiver lá na frente, em que a taxa de juros estiver praticando aí valores mais baixos, pode ser que seja um fundo aí que não compense tanto assim em comparação a outros fundos indexados à inflação. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.